Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se apresenta novamente para nós, para a realização do melhor a nosso alcance em termos de estudos, aprendizagem, regimentação de valores que vão favorecer a nossa caminhada no plano físico, com aquele propósito despretensioso de exemplificarmos perante os irmãos e a humanidade os teus ensinamentos, a pauta da simplicidade, da humildade, da modéstia, para que estabeleçamos a conexão com os teus mensageiros, nossos mentores, instrutores, orientadores do plano maior que nos assessoram. Nós, desde já, vamos nos posicionar no ambiente da nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, desde já preparando piso adequado para os trabalhos que se seguirão e o que nós aqui estudarmos, comentarmos, movimentarmos, as energias que movimentarmos o plano mental, dos sentimentos, possam auxiliar o tratamento, o estágio de aprendizagem, de trabalho dos nossos irmãos albergados na casa. A necessidade é grande, Senhor, a dor é imensa. Poucos são os trabalhadores. Que possamos colaborar contigo da melhor maneira possível para a minimização do sofrimento. Que assim seja. Muito bem. Vamos projetar aqui o texto. Apocalipse, capítulo 14. Deixe-me voltar aqui, só um minuto. Apocalipse, capítulo 14. A partir do versículo 6, que cujo estudo iniciamos na semana passada, e vamos dar continuidade. Então, vamos ler a partir do versículo 6, do capítulo 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Muito bem, esse é o texto desafiador. Deixa eu ajustar aqui a página de hoje. Página 55. Deixa eu ver se é isso mesmo, se não tem algum problema aqui. Não, 57.
51. Para ser mais preciso, deixa eu ver qual página que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aí o versículo 6, não é isso? Tudo bem. Então vamos lá. Nós já tínhamos começado, na semana passada, os comentários desse versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. E vi outro anjo voar. Então é a visualização do plano interior. Nós estamos aqui trabalhando aspectos do plano interior na pauta do conhecimento que se abre, da consciência que se abre, o autoconhecimento que vai se abrindo. Então, nós estamos trabalhando aqui no âmbito da casa mental, em que os valores vão circulando, vão se apresentando, e nós vamos identificando uns para serem alterados e reajustados, outros que vão favorecer o reajustamento. Sempre desse ponto de vista. Nós aqui não estamos à caça de anjos, demônios, bestas do Apocalipse do plano exterior, não. Porque esse processo vai sendo descoberto por nós, identificado por nós, à medida que vamos estudando a doutrina espírita. Nós vamos identificando no plano exterior o que é adequado e o que é inadequado, para podermos colaborar com Deus para o reajustamento. Nós aqui não estamos mais trabalhando no território místico ou dos julgamentos. Só para dar uma ideia para os irmãos do que eu estou falando, na questão 806 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Aí os Espíritos responderam: não, é obra do homem e não de Deus. Então, se a desigualdade social não é obra de Deus, é obra do homem, é óbvio que nós precisamos reajustar a lei. Nós distorcemos a lei. Então, nós estamos trabalhando aqui, estudando Apocalipse, para colaborar com Jesus e as hostes do bem para que o mundo se aperfeiçoe, a partir do aperfeiçoamento interior de cada um. Porque senão nós vamos permanecer no dilema, aguardando manifestações exteriores, na pauta dos terremotos, das hecatombes, dos flagelos, dos elementos que vão proporcionar a mudança. Então, o nosso plano aqui não é mais o plano do misticismo inoperante, não, mas é o plano da ação. É por isso que nós realizamos a nossa reunião mediúnica de desobsessão, mesmo estando com a casa fechada. Nós aqui estamos aqui para trabalhar e não para ficarmos aí no gabinete do fogo-fato, das fogueiras das vaidades, daqueles que decretam que isso ou aquilo está errado. Já passamos dessa fase. Nós estamos aqui assumindo a autoridade que nos é outorgada, pela fé e pela confiança em trabalhar. Opiniões, julgamentos, apreciações de fora, que não vêm do coração de Jesus, não nos interessa. Interessa para que nós possamos avaliar o coração de quem emite os julgamentos. Então, o que nós vamos interrogar é o seguinte, individualmente, é o que nós estamos vendo voar pelo meio do nosso céu interior. O que ainda perpassa no plano dos nossos interesses, no fluxo e refluxo
entre valores que emergem do subconsciente e os que descem dos planos superconscientes, para a escolha das opções. É como se nós estivéssemos aí abrindo um caminho entre as águas, como Moisés o fez. Consciência desperta, identificando os dois mares, sendo que o mar vermelho, que é o mar concretizado na intimidade, é o plano operacional, ferramentas. As ferramentas da evolução, as ferramentas de trabalho e o plano exterior que reflete essa condição complexa. Então, vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Então, nós aqui já estamos num outro patamar. Nós já estamos vendo o Evangelho eterno circulando no nosso campo mental do entendimento e já se estabelecendo como interesse pessoal. Embora ainda digladiando e duelando com o interesse pessoal antigo, na pauta do ter, que se contrapõe ao ser. Então, esse é o nosso trabalho. Esse evangelho eterno que esse anjo que voa pelo meio do céu, cujo suprassumo é Jesus, ele não apresenta o evangelho lei. O que é o evangelho lei? É o evangelho imperativo. Amai a vós próximo, como eu vos amei. É imperativo, porque nós ainda amamos a nós mesmos com amor extremado. Então, o evangelho lei, imperativo. Amai, bendizei, fazei bem, orai. Imperativo. Para vencer o homem velho, o interesse antigo. Porque quando ele se torna evangelho eterno na intimidade, nós saímos do imperativo de fora para dentro e obedecemos ao determinismo de dentro para fora, que irradia com eloquência, automaticamente, na pauta do amor que se expressa. Deu uma ideia aí? Ficou claro para os amigos que nós estamos aqui trabalhando? Porque já tem muita gente aí julgando e condenando. Nosso trabalho aqui é identificar o bem e o mal para colaborar para que o mal diminua e o bem cresça, ajudando os irmãos em dificuldade. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Então, nós estamos aqui falando, por exemplo, proclamar para os que habitam no plano social, não pela pregação sistemática, mas é pela irradiação, pelo exemplo que já falamos, no ambiente que nós estamos inseridos, perante circunstâncias, acontecimentos, situações e pessoas, nos transformando nos auxiliares. E Jesus saindo da condição dos eternos auxiliares. Certo? Sai daquela condição, está sempre pedindo, 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 que ainda caracteriza uma certa infância, uma certa imaturidade, uma falta de autoridade de ação, para partirmos aí para o trabalho, para proclamar aos que habitam sobre a terra e proclamando interiormente, para, em termos individuais aqui, proclamando o Evangelho eterno para as nossas personalidades antigas que ainda estão vivas na terra interior. Ficou claro?
o eu do passado, com o qual convivemos, porque nós estamos tendo notícias, estamos inclusive tendo lembranças através dos sonhos, estamos aí convivendo com as repercussões que fizemos, e quando agíamos como instrumento da justiça, então nós estamos proclamando para essas personalidades antigas que ainda buscam colocar a cabeça para fora da água e sobreviver, adquirir sobrevida, para proclamar aos que habitam sobre a terra. Mas o plano mais importante aqui a nós observarmos é proclamar perante os irmãos da humanidade, que necessitam das indicativas firmes e seguras na pauta dos exemplos, principalmente para que eles possam se ajustar a um novo contexto que está se abrindo para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda a nação é o ponto que conjuga os grupamentos para determinados fins. Por exemplo, o campo inspirador. Um exemplo bem claro. O lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, esse lema, ordem e progresso, é o campo de inspiração para toda a nação, independente das mentalidades dos diversos grupamentos. Ordem e progresso. Nesse sentido, na pauta do Evangelho que nós já estamos aqui vislumbrando, voando pelo meio do céu. Está aí voando. O que é que nós vamos fazer com ele? Aí é o trabalho individual de cada um. E a toda nação e tribo são os grupamentos, já falamos aqui, grupamentos isolados, cada um com o seu campo de ação e interesse, mas que estão sob a mesma inspiração diretiva da nação. No nosso caso aqui, atualmente, de brasileiros, inspiração diretiva, ordem e progresso. Se nós estivéssemos na China, seria outra inspiração, e assim por diante. Cada país é uma escola que oferece uma diretriz importante para as aprendizagens. Mas quando nós vislumbramos o Evangelho eterno, cujo representante é Jesus, e vamos adotando, nós já adquirimos a capacidade de sintetizar e de, vivenciando o Evangelho, nós abrangemos todos os países, digamos assim, com seus lemas nobres, vivenciando o Evangelho. Então, nós economizamos estágios encarnatórios nos diversos países, tá? Que aprendemos com a doutrina espírita que, de um modo geral, o espírito evolui. Lemos disso há pouco tempo no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele evolui no mesmo meio. Não há uma grande necessidade de ficarmos trocando de nações. Nós estudamos isso no Evangelho segundo o Espiritismo há pouco tempo. É por isso que quando nós fazemos aí vamos tendo notícias de vidas passadas, nós vamos ver que nós vivemos 5, 6, por exemplo, em Roma, Babilônia, e vai por aí. Porque não há uma necessidade de ficar se trocando. Assim, então nós vamos evoluindo, os grupamentos vão evoluindo ali. Então nós estamos aqui no Brasil, provavelmente, talvez aqui a maioria de nós, pelo menos do século XVII para cá, é o que nós entendemos. Ou do 19 para cá, porque é provável que nós tenhamos aprendido Espiritismo na França. Provável. Certo? Mas nós já temos notícias aí de existências aqui no Brasil, antes aí desse período.
Então, agora nós estamos aqui num ciclo de reencarnações no Brasil para vivenciarmos o Evangelho. Construirmos uma mentalidade, edificarmos aqui um novo plano, um novo lema, que vai completar o lema Ordem e Progresso. Trabalhando aí didaticamente com uma ideia, tá? Toda nação e tribo e língua. A língua já fala dos planos de interesse manifesto por semelhança, porque a linguagem define entendimento. Aí nós vamos encontrar aí as gírias, os jargões característicos dos grupos. Esses detalhes já trabalhamos muito aqui no Evangelho, no estudo do Apocalipse, nação, tribo, língua e povo. Então é como se fosse, por exemplo, 12 tribos dentro de uma nação, mas conjugadas sob o mesmo propósito. Versículo 7. Algum comentário aí sobre o versículo 6? Júlio, só que você disse que é o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso. E nós temos também, né, nós espíritas, né, fora da caridade não há salvação. Sim, isso está implícito aí quando nós trabalhamos aqui o tema Evangelho Eterno. Uhum. Porque nós aqui não precisamos ser lembrados mais desse lema, precisamos. Nós temos que praticar no 24 horas do dia a dia na rua, ao irmos num comércio, ao irmos num determinado local, porque tem gente que acha que praticar a caridade é levar mantimento, cesta básica, um donativo. Então ele fica esperando o elemento bater a campainha pedindo. Ou leva para a casa espírita, mas como a casa espírita está fechada, então a caridade para nós é o movimento da irradiação das virtudes nas 24 horas do dia. Para nós é muito mais do que uma caridade exterior. Na busca pela vivência da caridade nesse nível em que as virtudes vão se expandir naturalmente, obviamente que a caridade exterior está no contexto. Porque quando nós nos deixamos levar pela compaixão, o movimento é querer ajudar, ou a piedade, certo? Então, nosso trabalho aqui já é, fora da caridade na salvação, está já automatizado no plano exterior. O nosso desafio é automatizar a caridade interior para conosco, porque a caridade de levar, de dar, distribuir, é para o próximo. Para nós é a qualidade que nós vamos desenvolver nesse movimento. Porque se nós ficarmos só no terreno místico, nós vamos operar no dia a dia como todo materialista e vamos deixar para operar a caridade só na casa espírita. Então, como é que o materialista ou aquele extraído ele age, por exemplo? Ele vai no supermercado e lá ele se indispõe com o caixa, se indispõe com o atendente, reclama disso, reclama daquilo. Então, ele não está tomando a parte que lhe toca na obra da criação de um mundo interior saneado. Mantém isso no continuismo. E aqueles irmãos que estão trabalhando ali, ao invés de receber uma carga de evangelho ativo que se irradia na convivência fraterna, ele toma a lambada da justiça. Não sei se vocês estão entendendo. O mesmo vale para o trânsito, que é o nosso grande desafio. Então, é por isso que nós, grande número de nós espíritas, desencarnamos, chegamos no mundo espiritual decepcionados. Por quê?
fizemos apenas esse movimento místico contínuo das religiões tradicionais. Certo, amigos? É importante nós meditarmos bastante sobre isso, porque esse é o nosso calcanhar de Aquiles, porque aqui eu não... Desculpa a franqueza, mas eu ainda não encontrei nenhum espírito superior aqui no nosso grupo. E nem quando eu me olho no espelho. Certo, amigos? Isso é importante nós termos um choque de realidade, tá? Porque o movimento espírita ilude. Os pedestais, os elogios, os aplausos, iludem. Ou não acontece isso? Daqui a pouco o elemento está aí, ó, perdido no meio da fogueira das vaidades e as tarefas simples, os trabalhos modestos, fraternos, são deixados de lado. E o mais importante deles é, no dia a dia, a caminhada entre os irmãos e a humanidade que estão aí nas ruas, carentes do exemplo edificante. Certo, amigo? Alguém quer trazer comentários? Esse é o desafio nosso, tá? Porque nós sermos caridosos aqui na sala ou na reunião mediúnica é fácil. Mas no dia a dia, quando eu entro numa farmácia, no supermercado, no sacolão, no ônibus, no automóvel, caminho pela via pública, é aí que eu sou desafiado. No ambiente de trabalho, por exemplo, a turma da área médica está sendo desafiada aí no cotidiano, de forma muito difícil. Porque enquanto nós estivermos assim, lembrando, fora da caridade da salvação é lei, amigos. É a lei de fora para dentro. Gritando na consciência, tá? Então nós temos que partir para um movimento natural, espontâneo. Muito bem. Que aí nós vamos incorporando o Evangelho eterno, porque o Evangelho eterno é assunto que só Jesus conhece, por enquanto. O que significa? Dizendo com grande voz, que é o versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos aí no movimento espírita aí verdadeiros paradoxos de comportamento e palavra. Verdadeiros paradoxos. Elementos que desmentem pelas ações o que pregam pelos lábios cheios de mel e doçura. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Dizendo com grande voz, aqui é um tema, essa grande voz é recorrente, é o chamado a essa expressão proclamativa natural, digamos assim. A radiação eloquente, grandiosa, cuja capacidade já temos desenvolvida pelos milênios. Nós já desenvolvemos a capacidade de nos expressar de forma
abrangente no campo do amor. Já temos essa capacidade. Porque nós somos aqui campeões do orgulho, do egoísmo, do ego, do poder, ou a ficha de vocês não caiu ainda pelo que está acontecendo na segunda-feira. Se não caiu, vamos deixar cair, tá? Agora é hora de virar a chave, dizendo com grande voz que essa capacidade é desenvolvida. Temei a Deus, meus amigos, o Deus interior, que continua elaborando complicações na vida íntima e particular. Na pauta do egoísmo, dos reflexos complexos, das emoções complexas que ainda temos irradiado. Porque o Deus exterior, cuja mais perfeita imagem é Jesus, deve ser amado e não temido. Quem é que foi que disse que Jesus é a mais perfeita imagem de Deus? Você lembra ou não? Hebreus 1, 1 a 3. Paulo. Paulo. Então, essa é a imagem que permeia aí o meio do céu, está aí na nossa mente já. Temer a Deus, nesse sentido, reverenciá-lo, obedecer suas diretrizes. As diretrizes chegam para nós como imperativos. Amai, bendizei, fazei bem, orai. Imperativos. Porque nós amamos muito a nós mesmos, odiamos os inimigos. Certo? E vai por aí. Temer a Deus, acatando suas diretrizes. Temei o Deus interior, aquele ao qual Jesus se refere, vós tendes por pai o diabo. Esse é que nós devemos temer. É o eu do passado, meus amigos. Condenava, que massacrava. Esse Deusinho, com letra minúscula, que foi o gerador de grandes complicações para nós, o Deus criador de muito sofrimento, muita dificuldade, é o Deus que devemos temer. Cujo Deus não mais deve ter voz ativa. Dai-lhe glória. A glória, meus amigos, é óbvio. A glória é sair do temor a Deus e amar o próximo. O temor é interessante porque o temor lá nos tempos primitivos gerou a fé. Então os elementos temiam o raio, o trovão, o fogo e realizaram deuses aí que enviavam essas coisas, esses fenômenos. Mas hoje a fé raciocinada, que a doutrina espírita conclama, apresenta para nós, tem o papel de eliminar o medo. Porque o contrário do amor não é o ódio, não. É o medo. Ô, Júlio. Manda aí, Luiz. Estou lembrando que você está falando de temor. Estou entendendo assim, esse temor como mais como um sinal de respeito, né? E aquele temor que me impulsiona para a frente, evitando aquilo que eu temo fazer, que é, vamos dizer assim, que é ruim para mim. Ou seja, um temor positivo, que é diferente, eu lembrei lá da parábola dos talentos, porque um dos que recebe o talento, ele tem temor, ele fala assim, ó, quando ele é cobrado, ele fala assim, e atemorizado,
escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, temor que a gente foge, né? Foge da responsabilidade que o conhecimento está nos trazendo, né? É o medo de agir. De agir. Vamos Isso. supor se nós aqui, lá no ano passado, fôssemos ouvir aí os doutores em espiritismo que nos dizem que reunião mediúnica virtual é errado fazer, é perigoso. O que teria acontecido? Estaríamos aí estiolados aí, ó. Quantas bênçãos nós recolhemos, quanta experiência bendita recolhemos, quantos irmãos do passado temos abraçado. Se nós tivéssemos medinho, porque é um negócio que não tem fundamento. Tem fundamento. Nós operamos a mediunidade 24 horas por dia, por que não vamos operar no plano abençoado? Paulo dizia, somos cercados por um tão grande número de testemunhas. Aprendemos a doutrina na questão 459, que os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de ordinário são eles que nos dirigem. Então, se ele já nos dirige nas 24 horas, por que nós vamos ter medo de trabalhar no campo virtual com o terreno da mediunidade, amigos? Qual que é o sentido de ter medo? Nós estamos em meio a eles aí nas 24 horas do dia, certo? Então, é o temor que tem estiolado, impedido muita gente de agir, consequentemente, tem impedido as pessoas de receberem as alegrias que temos recebido, as bênçãos que temos recebido. E alguém aqui, nesse 1 ano e pouco que nós estamos trabalhando aí, aconteceu com hecatombe aí, com particular com vocês aí, amigo? A casa caiu, pegou fogo não sei aonde. Nós temos aí, infelizmente, um cerceamento místico, um policiamento político, digamos assim, ideológico, na mesma, que tem aquele mesmo ranço lá da nossa velha conhecida igreja, quando nós proibíamos as coisas. E quando eu falo nós aqui, não é figura de linguagem, não, tá? Pode falar, Fernando. Fernando está doido para eu falar ali, que eu sei. O tempo da timidez acabou, né? O tempo da timidez acabou. Certo? Nós devemos temer a nós mesmos. Temer a nós mesmos, quando um pensamento complexo acode, a gente resolve concretizar. Certo? Esse é o medo que devemos ter. E não medo de irmãos invisíveis, aos quais devemos amar. E não temer. Não é? Porque se nós tivermos coragem para passar por cima, vamos ter coragem para receber a repercussão. Vamos ter coragem. Não é? Muito bem. Dizendo com a grande voz, dá-lhe glória. A glória é a ação, viu, meus amigos? Nesse caso aqui, a ação na pauta do amor, da bondade. Porque é vinda a hora do seu juízo. Nós comentamos sobre esse juízo, se não me falha a memória, no estudo de Gênesis, quando nós fizemos a referência a Mateus 12, 20. Quando falamos da cana quebrada, do morrão que fumega, certo? Não esmagará a cana quebrada. A cana quebrada é um juízo deficiente, deficitário,
e que o ensinamento retifica o ensinamento espírita cristão, ele recompõe a cana quebrada, ele restabelece a capacidade de ajuizar com profundidade, identificando as necessidades, as qualidades dos irmãos da humanidade, as questões a serem consertadas na sociedade, por exemplo, na pauta do amor e da bondade. É nesse ponto aí que nós vamos trabalhar o assunto. Então, o juízo profundo que o ensinamento nos capacita a realizar, fazer a identificação entre o bem e o mal, não para condenar e julgar, mas para analisar, fazer um diagnóstico e colaborar com Jesus para os reajustamentos. Para uns vamos orar, outros nós vamos aconselhar, outros vamos exemplificar perante eles, para assim nós estamos no trabalho de irradiação, nas várias frentes que se apresentam para nós. Então, esses juízos, por exemplo, esses períodos de juízo são períodos também que se apresentam nas transições de ciclos de evolução. Como agora, transição de mundo de expiação e provas para a regeneração, em que está se operando a transmigração. A transmigração está se operando. Então, os espíritos fazem aquela análise, aquela avaliação e vão separando o joio do trigo. No nosso caso particular, é separar o joio do trigo interiormente, para não sermos pegos pelo contrapé. Então, nós estamos na transição de mundo de expiação e prova para a regeneração. Quando a Terra estava na transição de primitivos para provas, chegaram os exilados de Capela. Então, nós tivemos aí uma transição de mundos primitivos para mundos de provas e expiações. Já temos trabalhado esse assunto aqui. Provas para os primitivos e expiações para os transmigrados. Hoje, estamos na transição de expiação e provas para provas e regeneração. A expiação vai desaparecer. Então, nós vamos entrar no terreno da prova e regeneração, digamos assim. Quando a regeneração estiver plenamente instaurada na Terra, aí abre-se a nova transição, regeneração para mundo ditoso. Aí, nesse estágio de regeneração para mundo ditoso, praticamente não há uma demarcação limitada, não. Há uma continuidade do plano da felicidade, tá? Não mais provas. Mas aí é o plano da ampliação da virtude. Aí não são mais provas, são tarefas, missões, trabalhos, tá, amigos? Prova para o aperfeiçoamento. São ideias aí que nós trazemos, tá? Não tem nada de definitivo nisso, não, porque nós, inclusive, temos que, nessa pauta, aguardar o respaldo da espiritualidade amiga. Porque é vinda a hora do seu juízo. Então, para nós, a hora
do juízo é essa que se apresenta para nós aqui na Terra. Senso profundo, diagnóstico claro e nítido, para que nós possamos colaborar para que o mundo alcance mais depressa a regeneração. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Então, adorai aquele que fez. No plano exterior, quem faz não é Deus, tá, meus amigos? Deus cria o espírito, o princípio inteligente, fluido cósmico universal. Quem faz são os filhos. Os filhos é que vão transformando o fluido cósmico universal em energia e matéria, constroem os mundos da imensidade. Os mundos aí que passam por esses ciclos aí que nós mencionamos. De Deus partem as diretrizes, a lei. E os filhos é que concretizam. De tal forma que quando nós realizamos, nós temos que dar o crédito para o Criador, porque nós somos co-criadores. A nossa criação é a criação com a matéria-prima universal. Então, se não tivesse a matéria-prima universal, nós nada poderíamos fazer. Porque nós não somos capazes de sacar da nossa própria intimidade a matéria primitiva, básica, meus amigos. Nós operamos no campo da transformação do fluido cósmico e não da criação. De acordo? Adorar aquele que fez o céu. Então, o céu, que é o céu de Deus para nós, é uma abstração inimaginável. Não somos capazes de visualizar, por enquanto, que vigora na mente do Criador. Jesus traduz para nós e decodifica. É o que nós, no momento, temos como o suprassumo. Não temos como ir mais além. Porque o nosso trabalho hoje é desenvolver o amor. O mundo tem carência de amor, não tem carência de conhecimento. Não tem carência de informações, tem carência de amor. Nós estamos informados aí sobre tudo, mas acontece que temos trabalhado na destruição do orbe, por exemplo, e não no seu melhoramento, de um modo geral falando, tá? Tem muita gente trabalhando aí para que o mundo se aperfeiçoe. Estamos falando aí como, em termos coletivos aí, não é tem aí um grande contingente que trabalha contra as boas obras. Então, o céu é o estado de espírito, estado de felicidade, estado de espírito feliz. E nós estamos construindo. Estamos construindo, tá? O estado de espírito feliz. E essa construção perpassa por nós lidarmos com as repercussões que lançamos no tempo e no espaço, e que deságua hoje para nós, para a apreciação, a avaliação, a aquilatação e reajustamento. Então, o céu. Então, o céu é o plano do ideal, é o plano filosófico, o plano do conceito, que nós vamos adotar concretizando. E essa concretização vai definir a glória que se expressa. A obra. A obra define a glória. Entendeu? A obra é a concretização do conceito, da ideia, da inspiração que tivemos.
Nós aqui estamos buscando agora concretizar o plano inspirativo divino por excelência. É o que nós estamos buscando concretizar, manifestar e apresentar a glória, que é a obra. Adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Então, o plano aí macrocósmico, os co-criadores. E no plano individual, a terra e o mar também, em que nós operamos, vivemos, nos expressamos, é a nossa obra. Nós estamos aí vivendo momentos complexos no mundo de expiações e provas, é o que nós merecemos. É o que nós realizamos. Nós precisamos verificar se é bom, útil e verdadeiro. Porque se nós chegarmos à conclusão que esse mundo de expiações que vivemos é bom, útil e verdadeiro, nós vamos seguir para outro plano. Mas se nós chegarmos à conclusão que ele ainda é incompleto, porque o projeto arquitetônico que Jesus trouxe ainda está muito longe de ser implementado, então nós vamos buscar colaborar com Jesus para transformar o mundo. Aí nós ficamos aqui, porque estaremos engajados no processo da regeneração. Na terra e o mar e as fontes das águas. A fonte das águas para a qual nós temos que atentar é exatamente o plano do sentimento, das emoções. Águas criadoras. É o mar interior que deságua na sociedade. Quer falar alguma coisa aí, Fernando? Estou vendo você se movimentar aí. Não. Estou só me ajeitando a cadeira. Então, a fonte das águas é o manancial interior que nós exteriorizamos, viu? Ponto a ser trabalhado. Não existe outra maneira de alterar, mudar sentimentos que não seja operando. Estudando e operando. Por isso, nossa ênfase aqui em sair a campo aí no plano social, porque esse é o laboratório que nós vamos refundir os sentimentos. Fonte das águas. Nós vamos lembrar aí, por exemplo, da mulher samaritana que chegou no poço de Jacó ao meio-dia para recolher água. E lá estava Jesus, parado junto à fonte, junto ao poço, que é um poço respeitável, que é o poço de Jacó. Então é o Velho Testamento, por exemplo. Aí Jesus tem aquele diálogo interessante com ela e diz para ela que ela teve 6 maridos. Ela teve 5 maridos, mas o atual não era ainda marido, não é isso? Mais ou menos isso? Ou seja, ela teve 6 buscas aí ao longo dos milênios, 6 buscas, mas não tinha encontrado o marido, ou seja, aquele plano da razão, filosófico, queria conduzi-la de forma adequada, conduzir os sentimentos de forma adequada. Então, Jesus se apresentou como sendo o novo plano a ser seguido, queria dar aí uma diretriz correta a esses sentimentos desencontrados, a partir do momento do casamento. Porque no casamento, o casamento estabelece a união entre
o marido e a mulher têm a razão e o sentimento, e eles se tornam uma só carne, ou seja, unidade de propósitos. Porque o plano filosófico de Jesus define: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, meus sentimentos têm que concordar. E os meus sentimentos, os nossos sentimentos, eles demonstram o que eles querem no plano social, humano. Aí é que eles se apresentam, tá? Aí nós vamos lidar com os dramas de consciência, que é Jesus parado na ponte do poço. Quando nós sentimos alguma coisa assim que notamos que não devemos mais assim expandir, certo? A consciência não grita? É Jesus parado junto do poço. Aí nós lembramos, ó, eu não posso mais pensar isso, ó, eu não posso mais, não devo mais sentir isso, certo, amigo? É o símbolo aí de Jesus. Porque ainda não teve um casamento, certo? O casamento ocorre quando nós vencemos o casamento pleno. Ele ocorre quando nós vencemos os sentimentos complexos e só as virtudes se irradiam de forma automática, tá? Forma automática, nos momentos que nós estamos distraídos, viu, gente? É no momento que eu estou vigilante, não, porque aí não vale. Porque no momento que nós estamos distraídos é que nós não revelamos a índole, pelo que emerge de forma automática. Que é o trabalho a ser feito ainda, tá? É a fonte das águas. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que a fonte, a água é sempre pura na essência, tá? Porque o manancial é divino. Mas nós é que acrescentamos sujidades, conceitos, preconceitos, ideias pessoais. Aí nós vamos fazendo aquela adulteração, aquela complicação, porque nós vamos estudar mais à frente aqui, no versículo 8, a prostituição. Então, nós vamos adotando, acrescentando conceitos, ideias, nós vamos, então, sutilmente distorcendo, e a água vai se tornando turva. É quando nós adaptamos as coisas ao interesse pessoal. E nós podemos permanecer nesse movimento durante muitos milênios. E podemos não, tanto é que permanecemos que ocorrem as transmigrações. As transmigrações ocorrem por causa desse movimento, do acréscimo, do abuso de que se acresceu à vontade, e nós então agregamos a água pura da essencial, uma nova molécula, digamos assim, que vai fazer uma miscigenação, promover uma miscigenação naquela água, tá? Então, nós não vamos ter tempo de entrar no versículo 8º. O versículo 8º trata aí do movimento ideal. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, esse aí é o movimento natural que ocorre quando nós vamos obtendo eficiência nesse trabalho que foi descrito aí nesses versículos, de vivência do bem, de vivência do amor ao próximo. O objetivo é alcançado, a Babilônia cai. É o plano complexo, que nós vamos estudar na semana que vem, que
desce para a profundidade e vai ser alicerce de uma nova construção. Então, que Jesus possa nos favorecer e permitir que aqui estejamos de volta na semana que vem. Se Deus